Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. No livro de Marcos, capítulo de número 6. Enquanto você abre. Bom, diz então o texto bíblico assim: reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, o viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensiná-los muitas coisas. E declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém Jesus lhes respondeu: dai-lhe vós mesmo de comer. Disseram-lhes: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então lhes ordenou que todos se assentassem em grupo sobre a relva verde, e o fizeram repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando eles os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuísse, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Logo a seguir, obrigou-os Jesus, os seus discípulos, a embarcar e a passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Amém? Quantos de verdade vieram em busca de ouvir uma palavra de Deus? Você sabe que eu não sou Deus, né? E que eu estou longe de ser Deus. Aliás, eu não quero nunca ser Deus. Então, o que é ouvir a palavra de Deus? Não é ouvir a minha voz, e nem o som que vai sair por essas caixas. Ouvir a palavra de Deus é ouvir aquela voz que fala aqui dentro, porque a minha voz fala aqui, a minha voz não pode chegar aqui, mas a voz de Deus através
desse mecanismo que Ele criou, de se usar um pregador ou de se usar um ser humano, ela alcança a alma, o coração, os sentimentos. Então, vou fazer de novo a pergunta: quantos vieram de verdade em busca de ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Por favor, feche os seus olhos. Não perca tempo mesmo. Senhor Deus, muitíssimo obrigado, ó Deus, pelo privilégio de sermos teus filhos, por termos o poder de sermos chamados teus filhos, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado demais. Obrigado muito, muito, muito. Muito mesmo, muito obrigado, Jesus. Muitíssimo obrigado por ter me feito teu filho. Eu não poderia conquistar esta paternidade sozinho. Eu não poderia conquistar esta paternidade com as minhas forças. Eu não poderia conquistar esta paternidade, Senhor, com as minhas pernas. Não há nada em mim que pudesse comprar esta paternidade, Jesus. Obrigado, porque o Senhor me adotou. Eu sou filho por adoção. E que privilégio, Jesus, saber que eu não estou abandonado neste mundo, mas eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai magnífico, que me comprou com o sangue do seu Filho unigênito, do seu legítimo Filho. Me comprou com grande valor, me comprou me amando, não me comprou com dinheiro, não me comprou com sorriso, não me comprou com carros e casas, não me comprou com curas, não me comprou com bênçãos, me comprou com o sangue, com as chagas, com os ferimentos, com a cruz, com a morte de cruz do seu único Filho. Muitíssimo obrigado, Jesus. Sabe o que eu penso, Deus? Às vezes o Senhor conhece meu pensamento, e eu vou desnudá-lo em palavras para os teus ouvidos. Às vezes esse mundo me faz pensar, se tudo isso que eu prego, que eu sinto, que eu falo é uma loucura, mas mesmo quando esse desvaneio, quando esta loucura acontece dentro de mim, Jesus, me cai uma consciência, e esta consciência me diz: ainda que tudo isso fosse uma loucura, seria melhor do que qualquer coisa que se está proposto nesta terra. Então me faça lembrar da tua palavra, que a tua loucura é mais sábia do que o homem mais sábio da face da terra, e a tua pobreza é mais rica do que o homem mais rico desta terra, e a tua loucura, o teu desvaneio, me permita, Senhor, é só força de expressão. Se algum dia o Senhor fosse indouto, burro, a sua burrice seria mais sábia do que juntar todos os homens, e todos os QIs desta terra não chegaria próximo da sua burrice, se é que um dia o Senhor fosse burro. Tenho certeza que o Senhor não é, mas foi isso que Paulo quis dizer. Se alguém algum dia colocar em pauta a tua sabedoria, Senhor, será para colocar em pauta, Deus, e saber que se ainda que o Senhor fosse indouto, seria mais sábio do que qualquer homem presente, que qualquer homem vivente nesta terra. Por isso eu suplico por esta sabedoria, Senhor, que a minha alma crê, que o meu coração crê, que a minha mente crê, que conscientemente venham para dentro desta casa ter contato consciente, não um contato inconsciente, sem saber o que está acontecendo, mas sabendo que estou aqui te sentindo e te fazendo sentir-me. E eu sei que te fazer sentir não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me deu o privilégio de poder te fazer me sentir. E então eu vejo o teu amor para com a tua igreja, Senhor. Fale conosco, ó Deus.
tenha misericórdia, tenha piedade, tenha caridade, olhe para nós com paixão, olhe para a gente com a tua paixão, Senhor. Olha para nós, seres humanos, com o teu amor, que te fez nos amar até a morte, e morte de cruz. Fala com a nossa alma, Senhor. Dai-nos o privilégio de te sentir, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Queria convidar uns guerreiros para uma luta. Irmãos, verdadeiramente nós teremos que, ao longo de nossas vidas, lutar para não perder o sentido que um dia esta mensagem deu às nossas vidas. E ainda mais do que isso, lutar para não perder o sentido desse agrupamento, dessa união, dessa junção, desses dias que nós nos encontramos para juntos adorarmos a Deus e ouvirmos a sua palavra. Cuidado, firme os teus pés, foque os teus olhos, não tire o olho do alvo. Não permita que o sentido, que um dia fez tão sentido para ti, hoje, de repente, seja alimentado por uma fraqueza, por uns questionamentos, ou até por dúvidas. Lutem por isso, lutem para que este sentido nunca perca, para que você nunca perca o sentido, por que você está aqui, para que você sempre sinta aquele mesmo sentimento que você sentiu quando entraste pela primeira vez na casa do Pai. Eu tenho um grande privilégio. Um dia, para os obreiros, há uns 2 ou 3 anos atrás, não sei, eu, lendo a Bíblia Sagrada, pedindo uma mensagem para os obreiros, fui alvejado por uma revelação gloriosa desse texto, e preguei esta mensagem que faz ecoar até os dias de hoje, para a glória dele, não minha. E eu estou sendo ministrado demais por um livro que eu ganhei da minha irmã, e que depois ganhei um outro exemplar que eu já troquei, da Liz, que se chama No Olho do Furacão. E para minha surpresa, este livro é todinho escrito em Marcos, capítulo de número 6. E eu tive o privilégio, sabe, de ver que Deus falara comigo aqui no ano de 2011, acho que foi isso, e ao mesmo tempo falava com um outro irmão lá nos Estados Unidos, exatamente a mesma mensagem deste mesmo texto. Então, quando eu comecei a ler, o meu coração se regozijou, porque eu pude ver que Deus de fato havia falado conosco lá atrás. Logo fui convidado novamente para o texto. Então gastei algumas horas dos meus últimos dias lendo este texto, e Deus me deu algumas outras mensagens neste texto, e eu queria compartilhar uma delas com vocês. Eu venho sempre sendo ministrado por Deus e sempre falando junto com vocês e ouvindo junto com vocês a respeito, vira e mexe, sai um flash a despeito de uma multidão, de um certo grupo chamado multidão. E eu estava lendo esse texto e Deus me fazendo ler clinicamente, olhar clinicamente, e eu comecei a olhar a multidão novamente, sabe? Só que dessa vez foi diferente. O Senhor não me fez só olhar a multidão, o Senhor me fez olhar também os discípulos.
Então, se eu pudesse, é claro que eu posso porque estou com o microfone na mão, mas se eu pudesse pôr um nome nessa mensagem, eu diria: escolhe multidão ou discípulo. Preste atenção. Eu queria mostrar no texto todas as horas que a multidão aparece. Eu queria junto com vocês ouvir a palavra de Deus e ouvir a voz de Deus lendo novamente, mostrando todas as horas que a multidão aparece e o que acontece com ela. Qual é o nível de relacionamento e qual é o nível de disposição e qual é até o nível de entrega de Jesus para esse povo, para esse grupo de pessoas. Porque não é só o nível de disposição deles que o texto mostra. O texto mostra também a que nível Jesus se manifesta a eles. Isso é uma coisa que a gente não gosta muito de ouvir. Aliás, o brasileiro está acostumado muito com jargões do tipo: Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus não faz acepção de pessoas. Olha, a gente usa esse tipo de jargão quando o pastor de repente vai almoçar muito na casa de um irmão, ou tem mais amizade com uma outra pessoa, ou de repente nunca foi na tua casa, ou alguma coisa desse tipo. Aí isso se usa para isso. Esse texto é usado para esse tipo de enquadramento. Porque olha, ou quando o pastor tem coragem de pregar uma mensagem que Deus está a par do seu problema, está a par da sua situação e não fez nada. Essa mensagem, Deus está a par de tudo que eu estou vivendo e não fez nada, nos amedronta, e a gente tem dificuldade de aceitar isso. E não só dificuldade, a gente lança palavras do tipo: não, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele fez com Jacó, até tem uma mensagem, que eu não sei se você já viu na internet, que diz que um irmão estava orando. Eu não sei se isso é uma ilustração, se isso é um conto, se isso é uma piada. Eu não sei se piada, eu acho que não, mas assim, eu fui a ler, piada não, mas assim, como fala quando é uma paródia, né? Mas eu quero mesmo dizer que eu acho que isso foi a voz de Deus, porque diz que o irmão foi orar, dobrou o joelho e disse: Senhor Deus, olha, Senhor, eu estou aqui para falar com o Senhor a respeito de minha vida. Mas antes de falar a respeito da minha vida, eu queria dizer que o Senhor foi com Noé. Ninguém acreditou em Noé. Noé construiu aquela arca e o Senhor foi com ele. Queria dizer também, Senhor, que o Senhor foi com Abraão, falou com ele em Ur dos Caldeus, tirou ele de lá, ele creu na tua voz, fez uma grande obra na vida desse homem. O Senhor foi com Isaac, Jacó. O Senhor foi com Samuel, com Davi, com os juízes. O Senhor foi com Neemias. Oh Deus, o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha de fogo ardente. Os caras andaram e o fogo não ardia sequer um pedacinho da roupa deles e nem um fio de cabelo. Senhor, o Senhor foi com Daniel na cova dos leões, fez de Daniel, fez dos leões o travesseiro de Daniel. Meu Deus do céu, o Senhor foi com os profetas, o Senhor foi com Isaías, com Elias, o Senhor foi com Josué, o Senhor foi com Joel, com Amós, com Naum, o Senhor foi com Esdras, contemporâneo de Neemias, Jeremias. O Senhor falou com ele lá, o Senhor fez grandes obras. Senhor, onde está o Senhor? Ele disse: eu estou aqui, meu filho, e estou à procura de Noé, Abraão, Daniel, Jeremias, Elias, Esdras, Naum, Abacuque. Estou à procura deles. A real é que a gente tem um pouco de dificuldade para aceitar que Jesus também se relaciona com cada um de uma forma, que Deus também se relaciona com cada um de uma forma. Então vamos olhar de que forma o Senhor se revelou à multidão, e de que forma a multidão se revelou a Ele, e que isso gerou. Vamos olhar o versículo. Primeira hora que a multidão aparece é quando os discípulos vêm voltando de uma grande obra, e a multidão vem junto com eles. É no versículo 34.
Deixa eu olhar direito, peraí. 33. Muitos, porém, o viram partir e o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Vocês conseguem ver alguma coisa a despeito da multidão aqui? Sim ou não? Deixe-me te mostrar algumas coisas que você precisa ver. Eles reconheceram, isso é uma coisa boa, porque mesmo sendo uma multidão, de alguma forma prestaram atenção e viram que era Jesus. Então você precisa saber que nessa questão de ver Jesus, de olhar Jesus, de reconhecer Jesus, não existe diferença entre multidão e discípulos. Os dois vêm, os dois conhecem, os dois sabem quem Jesus é, porque na verdade todo mundo sabe quem Jesus é. Alguns aceitam, outros não, mas a multidão também conhece. Então reconhecer a Jesus não é quesito para separar a multidão dos discípulos, mas os próximos Olha o que diz a Bíblia. Reconheceram, deixa aí mesmo. Reconheceram e correram a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. Eu queria mostrar algo para nós. Presta atenção, a multidão corre por fora. Ela não vai com Jesus. Ela corre sempre por fora. E você percebe que ela chega antes que Jesus, no lugar aonde Jesus ia ir. E se você perceber, esse negócio não soa muito legal, né? É tipo daquele lance assim: está tendo uma festa lá na casa de fulano, deixa eu ir lá bater na porta. Ele não vai mandar eu ir embora. Tem pessoas indo para não sei na onde, quer saber, eu vou chegar lá antes, porque se eu estiver lá antes, ele não vai me mandar embora. Eu queria mostrar isso para nós, não só para vocês, mas para mim novamente. Percebe que a multidão carrega com ela um negócio do tipo assim: eu vou fazer o que eu tiver que fazer para resolver os meus problemas, para resolver o problema do meu umbigo. Eu vou chegar antes, eu vou me colocar onde eu não tenho que ir, onde eu não fui chamado. Eu vou ir para onde eu não fui chamado. Eu vou participar de coisa que eu não fui chamado, porque na verdade eu quero me encontrar com ele. Você percebe que eles saem correndo por fora, e o estudo diz que eles correram 10 quilômetros por volta do mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um rio grosso, que eles chamam de mar. Eles correram por fora e chegaram lá antes, indiscretamente. Chegaram antes, sem um convite, sem que ninguém tivesse convidado, sem que ninguém tivesse o chamado. Eles viram Jesus saindo com seus discípulos e correram até lá, para chegar lá e forçar uma situação, porque eles viram Jesus saindo. Eles podiam ter perguntado: ei Jesus, para onde é que o Senhor vai? Podemos ir com o Senhor? Não, eles não conversam com Jesus. Eles correm ao redor do mar da Galileia e chegam antes, e ficam na beira do mar, esperando que Jesus venha. Bom, Jesus atraca, e é claro que, fazendo a obra de Deus, ele olha para aquela situação toda e vê aquela multidão como um grupo de ovelhas sem pastor. Eu não sei se você já viu do jeito que Deus me mostrou. Isso não está escrito no livro, tá, irmão? Deus falou no meu coração, mas eu queria muito que você visse. Sempre que eu olhei esse texto, eu sempre olhei esse texto com muita compaixão, porque Jesus olhou com compaixão, mas eu sempre olhei do tipo assim: eles estavam como ovelhas sem pastores, eles eram pessoas perdidas. Mas depois de ver esse texto e olhar um pouco para a multidão, eu percebi que Jesus estava falando muito mais do que eles estarem só perdidos. Eles não tinham quem mandassem neles, porque se tivessem quem mandassem neles, certamente quando eles resolveram correr para chegar lá antes, o seu pastor diria: ei, não vai, eles estão indo descansar. Sabe uma característica da multidão? Uma característica da multidão se chama indiscrição.
A multidão é indiscreta, Jean Carlos. A multidão não tem senso, a multidão não tem líder, a multidão não tem ordem, a multidão não tem pastor, entende? A multidão não tem quem pastoreie, quem mande nela. A multidão é um grupo de ovelhas, é um monte de ovelhas sem pastor. E eu fico prestando atenção e olhando às vezes a igreja e percebo quantas pessoas fazem parte de uma multidão sem pastor, de uma multidão indiscreta, de uma multidão que não tem quem ordene ele, que não tem quem fale algo para ele e ele faça. Não, as pessoas amam fazer parte da multidão. Sabe por quê, Marlô? Porque quando decide correr e chega lá indiscretamente, faz. Não tem quem diga: ei, pelo amor de Deus, não faça isso, fique aqui. Vocês já não tiveram contato com os discípulos, vocês já não tiveram contato com ele outra hora. Aguarda que ele está indo para o outro lado, mas um dia ele volta. E quando ele retornar, então ele chama vocês vão se encontrar com ele. Não, alguém no meio da multidão gritou: ele está indo lá para o outro lado de Betsaida, vamos correr na frente, vamos chegar lá antes dele. Quem sabe ele faz alguma coisa para a gente. Vamos. Não teve nenhum pastor que disse não. Ele está levando os seus discípulos que não tem onde reclinar a cabeça, segundo a Bíblia, para descansar. Não façam isso. Por isso, com certeza o Senhor disse: então, vendo aquela multidão, salta do barco e encontra, tem compaixão, porque eles eram como ovelhas sem pastores. Eu pensei nisso. O que é ovelha sem pastor? Vai doer um pouco, tá, irmão? Já estou avisando, tá? Sabe o que é ovelha sem pastor? É pessoa que corre por conta própria, é pessoa indiscreta que vai para onde deseja ir, sabe? Ovelha sem pastor é aquele que faz o que quer fazer, é aquele que faz aquilo que deseja fazer, aquele que não aceita ordem de seu pastor, que não aceita a ordem de seu líder. Ovelha sem pastor é aquele que, quando a multidão grita, ela vai atrás, indiscretamente acabar com o descanso de pessoas. Ovelha sem pastor é aquele que sabe que faz aquilo que dá na telha, e não está nem aí com o que os outros vão pensar ou deixar de pensar. Isso é ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor é aquela ovelha que sai correndo e que faz do aprisco aquilo que ela quer, que come na grama errada, que faz necessidade aonde deseja, que vê que o pastor está mandando para lá e ela não tem pastor, ela faz o que ela quer, ela manda nela mesma. Isso é ser ovelha sem pastor. Deixe-me te falar algo que você talvez precise ouvir. Essa talvez seja uma das lições mais dolorosas da igreja do nosso século, é acreditar que nós precisamos ter pastor, e tirar essa espiritualidade de meu pastor é Jesus. Não faça isso. Eu posso não ser a figura de pastor que você precise, e você pode até ficar à vontade para procurar outro pastor, um pouco mais de idade, um pouco mais experiente, um pouco mais teólogo, um pouco mais magro ou gordo, ou um pouco mais barbudo, ou cabelo um pouco mais branco. Mas você precisa ter um pastor. E os nossos dias é construído por uma igreja que não quer ter pastor, que não acredita mais em pastor e que faz aquilo. As pessoas congregam, as pessoas querem cargos, querem crescer no ministério, querem fazer parte da igreja, querem sentar e congregar no mínimo, mas não querem ter pastor. E ai do pastor se ele falar que alguma coisa está errada na vida particular desta pessoa, porque hoje nós temos vida particular e vida da igreja. Na vida da igreja é a vida que eu permiti que meu pastor cuide. A vida da igreja é aquela vidinha na igreja, é a roupa que eu estou usando, é aquilo que eu falo dentro da igreja, aquilo que eu visto, aquilo que eu canto, aquilo que da forma como eu me relaciono dentro da igreja. Aí depois que eu saio da igreja, eu não tenho mais pastor. A gente fica se enganando com essas coisas, mas eu queria dizer a vocês que depois de aprender essa lição, irmão, depois de muitos anos doendo, de muitos anos tentando entender esse lance de obedecer, de ter alguém que vai me dizer não, nas minhas indiscrições, sabe?
que vai me dizer não naquilo que eu quero fazer, que não é hora de eu fazer, que vai me ensinar a dizer não, e me doía tanto essas coisas, me doía tanto porque eu não conseguia entender por que alguém tinha que sempre dirigir a minha vida. Eu não conseguia entender isso, mas depois eu percebi que eu precisava de alguém para me orientar na vida, e quando eu percebi isso, caíram as escamas dos meus olhos, e eu pude ver a beleza de se ter um pastor. Olha, irmão, eu já falei e vou voltar a dizer, talvez eu não seja a pessoa indicada para você, mas descubra a beleza de ter um pastor, porque a pior coisa que tem é ser ovelha sem pastor, é fazer o que quer, é fazer o que acha, o que dá na telha, é fazer o que vem na cabeça. Isso é a pior coisa, irmão. É a pior coisa que pode acontecer na tua vida. Você vai sucumbir, você vai naufragar, você vai ser tão indiscreto a ponto de um dia as pessoas não quererem mais estar com você, porque não tem ninguém que pode chegar em você e dizer: não faça isso. Eles foram lá correndo, chegaram lá, Jesus vê eles como ovelha sem pastor, versículo de número 34, e olha o que diz a Bíblia: passou Jesus a ensinar-lhe algumas coisas. Jesus ensina a eles algumas coisas, dentre as quais, eu só vou dar algumas dicas. Se Jesus, qual foi a mensagem das bem-aventuranças, irmãos? Alguém sabe citar uma aí do fundo? A Liz gritou: bem-aventurados os mansos. Alguém sabe gritar mais uma lição das bem-aventuranças? Os pobres de espírito, os humildes de coração, aqueles que choram, os que têm fome. Alguém tem dúvida que foram esses tipos de ensinamentos que Jesus ensinou para eles? Vocês não acham mesmo que Jesus pulou do barco e indo levar os discípulos para descansar, encontra a mesma multidão que ele despediu lá, agora de frente? Vocês não acham que ele pulou do barco e disse: nossa gente, eu vim aqui para dar um monte de carros e casas para vocês? Vocês não acham mesmo que ele pulou do barco e disse: olha, onde estão os doentes? Onde estão os doentes? Tragam aqui. Não. Olha para o texto e veja que não houve milagre, houve ensinamento. Eu não tenho dúvida, lendo essa palavra, de que Jesus deve ter mostrado para eles o que é ser ovelha sem pastor. Coisas do tipo: vocês conseguem compreender que as pessoas têm que descansar? Coisas do tipo: você consegue compreender que tudo tem o seu tempo, que não dá para ficar batendo na porta toda hora? Você consegue compreender isso? Dá para compreender a respeito da indiscrição? Será que tem como? Alguém aqui tem dúvida que Jesus tentou ensinar eles que eles precisavam ter um pastor, que eles precisavam ter alguém para dizer as coisas sérias para eles, que eles precisavam ter alguém para dizer coisas verdadeiras a eles? Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que os discípulos vêm conversar com ele, dizer: Senhor, olha, o dia já se faz tarde, o lugar é deserto, não tem comida, mande eles embora para que eles possam de alguma forma comprar comida. E Jesus respondeu aos discípulos: dá-lhe vocês de comer. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os discípulos. Mas aí a multidão vem de novo, e agora ela vem no momento em que Jesus manda os discípulos gritarem para a multidão se assentar. E agora a multidão aparece de novo. E como ela aparece? Se assentando de 100 em 100,
e de 50 em 50. Eles aparecem sentando no versículo de número 40, de 100 em 100, de 50 em 50. Bom, eles se assentam de 100 em 100 e de 50 em 50, no final do dia, com fome, depois de um dia de ensinamentos, e eles recebem o pão e o peixe. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Jesus fala a respeito desse povo em algum momento da história bíblica. Quando eles vêm pedir um sinal para Jesus, e o Senhor diz: olha, vocês só vêm para perto de mim, vocês só ficam me buscando porque vocês comem e bebem às minhas custas. De quem será que o Senhor estava falando? Se só existem 2 episódios a respeito de comida e bebida escrachado, que são as 2 multiplicações dos pães e dos peixes na Bíblia, nos Evangelhos. Eu estava vendo isso, eu estava percebendo qual seria a possibilidade das pessoas que Jesus estava falando dessa vez, que não ia ter mais pão, que não ia ter mais comida, que não ia ter mais milagres, Jean. Qual é a possibilidade dessas pessoas serem essas mesmas pessoas? Lembra-se que elas eram sem pastores, e lembra-se que elas correram para encontrar Jesus 10 quilômetros para chegar antes. Qual seria a possibilidade de ser essa? Eu quero lembrar vocês, põe para mim por favor, o versículo de número 52, olha o que está escrito no versículo de número 52 a respeito dos discípulos. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Eu quero vos fazer uma pergunta: se os discípulos que vinham de uma missão, falando do Evangelho de Deus, fazendo milagre, se os discípulos, Érica, que andaram com Jesus, que estavam com Jesus e que distribuíram pães e peixes, não compreenderam, qual é a possibilidade dessas 5 mil pessoas sentadas de 100 em 100? Aleluia. Esse de 100 em 100 fala alguma coisa para você ou não? Então deixe-me te falar, ser multidão é sempre se assentar com um monte de gente, é se relacionar com Deus, mas sempre com um monte de gente. Sabe o que é sentar de 100 em 100? É sentar com no mínimo 100 tipos de problemas diferentes. É sentar-lhes com no mínimo 100 tipos de criação diferente. É sentar com no mínimo 100 tipos de pensamentos diferentes. É sentar com no mínimo 100 tipos de pessoas indiscretas diferentes. Olha para a profundeza dessa palavra e veja se ser multidão não é sempre estar à disposição da obra de Deus, à disposição de até um milagre de Deus, mas está sentado junto com um monte de gente. Alguém pode me dizer como foi essa roda? Vocês acham que eles sentaram nessa roda, todo mundo quieto, um pio, quietinho? Eles andaram lá, chegaram diante antes que Jesus. Olha a atitude deles. Vocês acham que eles foram lá, sentaram de 100 em 100 e todo mundo sentou dizendo: grande é o Senhor e muito digno de louvor? Você acha que foi isso? Na porta da nossa igreja está escrito: Igreja SOS Jesus, culto às 7h30. Todo mundo sabe que o culto vai começar às 7h30. Na nossa igreja, no século 21, tem gente que vai cultuar 9h10, que vai entrar no culto aqui dentro 9h20, quando não passa a mensagem inteira fazendo outras coisas, lendo a Bíblia, vendo o celular,
dando atenção para os outros, quando não passa o louvor inteiro. Isso eu estou falando do reflexo da nossa igreja, que eu faço parte. Agora, se nós temos dificuldade aqui, de em 100 pessoas nos ajuntar, debaixo do microfone, de um som baita alto, que eu já deixo um pouco mais alto mesmo, para que você não possa conversar, porque senão é capaz de você pegar a receita do bolo, ou a receita do crochê, ou a receita da comida aqui no meio do culto. Então a gente já deixa alto para você ter dificuldade para falar. Já é estratégico isso mesmo, para ter dificuldade para conversar. Eu estou confessando isso que eu faço. Vai orar pelos ribeirinhos. Pastora Marlene está aí hoje. Vai orar pelos ribeirinhos. Quando o irmão pega o microfone, eu olho para a igreja, me dá até desânimo. Que metade da igreja está sentada, mordendo unha, pegando a carteira, comendo. O irmão está aqui, Senhor, os ribeirinhos, Senhor, tal. E tem 3 de pé na igreja, o resto já está de braços cruzados esperando. O pastor não vem logo para pregar logo essa mensagem. Eu estou falando de nós. Agora você imagina se o 100 estava lá, quietinho. Ah, irmão, o 100 devia ser um quá. Será que ele não vai fazer milagre hoje? Será que ele não vai? Olha, eu tenho uma filha que está não sei na onde, e aquela tua filha, e aquela. Você imagina? Vocês assistem televisão? Você vê alguns irmãos que por algum motivo têm um dom da cura, que eu nem sei se tem mesmo, porque às vezes eu desconfio um pouco. E não é incredulidade, é porque, infelizmente, eu fui malandro, então às vezes bate umas coisas assim que parece com Heliópolis, sabe? Parece com... Então eu fico assim olhando, falando, meu Deus do céu, tem algumas coisas que não está encaixando. Outras ficam bem claras, mas algumas não encaixam. Vocês viram o que acontece? As pessoas querem toalha, as pessoas querem, o cara vende copo, vende martelo, vende vidro, vende toalha, vende, ele faz da multidão o que ele quer, uma gritaria, eu, e não sei quantos obreiros com as placas, milagre aqui, o outro milagre não sei o quê, e tal, e todo mundo gritando, e todo mundo quer uma oportunidade para pôr a mão no cara, porque vai ser curado. Agora está acontecendo isso com um Zé Ninguém que veio lá do Cabrobró de não sei da onde. Imagina Jesus, o próprio Deus encarnado, curando meio mundo. Imagina o quá que não era esse encontro. Imagina a dificuldade que não foi para esses caras se juntar de 100 em 100, irmão. Ô irmão, junta aí logo de 100 em 100, rapaz. 5.000. Imagina lá do fundo, vindo para frente, querendo ser o primeiro. Onde ele vai servir primeiro? O outro vai ali, vai lá, vai acolá, puxa um aleijado, leva um cego, dá um rodo no manquinho, pega o outro. Ixi, irmão, o pau deve ter comido nesses. Que a Bíblia só diz, sentaram de 100 em 100, mas como sentaram ninguém sabe. Agora a descrição do texto nos dá a entender como foi. Foi um forfé do tamanho do bonde. Você pode acreditar, eles não estavam lá porque amavam a Deus, eles não estavam lá porque queriam ouvir o som da voz de Jesus, porque queriam ouvir os seus ensinamentos. Não, eles estavam lá porque tinha poder, porque tinha milagre, porque podia curar, porque podia mudar a vida deles, porque podia fazer alguma coisa de sobrenatural diante daquilo que a naturalidade não podia resolver. Sabe, ser multidão é estar enfiado com 100 toda hora. Onde que você está sentado? Eu estou com todo mundo. Onde todo mundo está, eu estou. Por fim, acontece outra coisa de bom com eles. Eles comem. Eles comem, se saciam. E deve ter gerado alguma coisa boa, porque a Bíblia diz também que Jesus despediu eles. Eu vou achar o texto só para fazer a referência. Versículo de número 46. E tendo-os despedido, agora parece que a coisa estava mais civilizada. Agora parece que a coisa estava mais tranquila, né? Mais tranquila. Mas eu também quero olhar de outra ótica. Você percebe que o
tema que Marcos usou, tendo despedido, não é um tema próximo, não é uma palavra colocada tipo assim, de proximidade. Você percebe que não está rolando mais aquele lance tipo de afinidade, sabe? Tipo assim, terminou, comeram, ensinei, tendo despedidos. Percebe? Você consegue perceber que com a multidão é assim? Um grita, todo mundo vai, é uma indiscrição total, Dércia. É uma loucura total, chega antes nos lugares, quer só resolver os seus problemas, fica até a hora que tiver que ficar, depois vem a informação de que vai vir a comida, senta de 100 em 100, com certeza um baita forfé. Aí os discípulos servem todos eles comem, vem do milagre. Mas se os discípulos não conseguiram compreender, alguém tem dúvida aqui que houve alguém no meio dessa galera toda? Pode ser, porque aqui tinha quase 5.000 homens, na descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos, quando o chicote já estava instalando, e o nosso irmão Paulo, que ainda era Saulo, estava matando para arrebentar, só tinha quase 120, eu fico me perguntando, onde estavam os outros 4.880 que se arrebentaram de comer pão e peixe 2 vezes? Por que esses não estavam na descida do Espírito Santo? Por que esses não estavam lá no Cenáculo? Por que esses não estavam tomando facada, tomando pedrada junto com Estevão? Por que esses não estavam correndo de Saulo? Por quê? Porque só comeram, porque se saciaram e comeram. E essa é a multidão, irmãos. Essa é a multidão. Sabe o que eu percebi lendo esse texto, Mário? Que parece que o que a multidão quer, para Deus ter uma outra oportunidade com ela, de lhe mostrar a verdade, de lhe mostrar a verdadeira palavra, de lhe mostrar o Senhor, entrega aquilo que ela quer. Está com fome, vai, come, até determinado tempo, chega um tempo que ele diz, agora não tem mais comida. Sabe, ser multidão, irmão, é não ter identidade, é não ter nome. Ser multidão é não ter pátria, é não ter pastor. Ser multidão é não ter ninguém, é não saber quem é não ter identificação. Ser multidão é sempre estar no meio de muita gente, é sempre estar vivendo debaixo daquilo que os outros falam. Ser multidão é sempre estar vivendo debaixo daquilo que alguém diz. Ser multidão é dar uma opinião e saber se a sua opinião vai ser aceita. Isso é ser multidão. E ser multidão tem algum prazer para a nossa carne. Sabe qual é o prazer? Eu estou escondido, eu estou quietinho, eu estou com todo mundo. Se der certo eu recebo, se não der certo ninguém me viu. Sabe, é tipo o governo do nosso país. Um amigo disse isso para mim. Você sabe por que o governo do país não põe a mão no que diz respeito à dependência química? Porque se ele pôr a mão e der errado na próxima eleição, ele está fora. Então ele não põe. Ele não põe. Ele fica ali levando no banho-maria, ele leva como está, porque se alguém na próxima eleição disser para eles, não, vocês não fizeram nada, ele diz, nós tentamos, quem não fez nada foi o governo que nos entregou isso. Porque na verdade o que eles querem é ficar no poder, porque eles estando no poder, eles estão roubando dinheiro de ponte, roubando dinheiro de limpeza de rio, roubando dinheiro de limpeza de lixo, roubando dinheiro, e é assim que eles vivem. E o autor do Tropa de Elite 2 estava muito certo quando disse, a maior preciosidade desse país se chama voto. Ser a multidão é isso. Agora vamos ver o discípulo. Está afim? Está sendo ministrado pela palavra? Amém? Vamos ver os discípulos. Voltaram os apóstolos, que são os discípulos, à presença de Jesus. Eles relataram tudo quanto tinha feito, versículo de número 30. Pode deixar, Vagnão, agora eu tenho 2 grandão. Obrigado. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo o quanto tinham feito e ensinado. Olha que coisa linda. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer.
visto serem numerosos os que iam e vinham. Deixa aí. Vamos um antes. Olha que coisa linda. Reuniram-se os apóstolos com Jesus. Vocês conseguem perceber alguma coisa diferente da multidão? A multidão reconhece e vai antes e chega lá de sopetão indiscretamente. Mas discípulo não. Discípulo tem reunião marcada, sabe? Aleluia. Entendeu? Discípulo tem hora marcada, Ju. Discípulo tem acesso, entende? Discípulo sabe a hora de voltar, entende? Discípulo retorna. Discípulo tem livre acesso. Eu me lembro de uma história do Billy Graham. Quem gosta do Billy Graham? Mas gosta de ler mesmo ou gosta só de gostar? De ler? De ler. Mais alguém de ler? Não. Gosta só de gostar? Gosta de ler? Leu a biografia do Billy Graham? Leu? Você lembra da parte que ele conta que ele foi... Billy Graham, para quem não sabe, Billy Graham é o único homem até hoje que tem livre acesso à Casa Branca. Livre acesso. Ele entra e sai em todos os departamentos da Casa Branca, quando ele quer, a hora que ele quer, o dia que ele quer. Se ele quiser dormir, ele dorme. Se ele quiser almoçar, ele almoça. Se ele quiser entrar na sala do presidente e conversar com o presidente, ele entra. Vocês sabem disso? Sim ou não? Mas isso é uma verdade, não é mentira. Nós viajamos com o Kleber agora nos Estados Unidos, não é? Fala mal. E ele, como fala em inglês Billy Graham, Malu, você sabe não? Ele fala Billy Graham. Billy Graham. Nós estávamos tomando banho, eu já volto a falar do Billy Graham. E nós estávamos tomando banho no rio com o Kleber, e falando das coisas dos Estados Unidos e tal. O Kleber fala aí dos Estados Unidos, o que é lá, como que é tá, não sei o que. Você conhece Benny Hinn, que nós aqui conhecemos muito bem. Esse abençoado que vem falar da prosperidade aqui no Brasil, que vai estar agora no estado da Portuguesa, né? R$450 para sentar nas cadeiras da frente. Bom, tudo bem. Você conhece Benny Hinn? E ele disse: Benny Hinn? Quem é Benny Hinn? Diz que escreveu Bom Dia Espírito Santo, está falando da teologia da prosperidade nos Estados Unidos, vem aqui no Brasil, faz congresso para milhões de pessoas, como ficar rico, que os anjos, que isso. Você não conhece Benny Hinn? Ele disse: não, nem ouço falar no Benny Hinn. Eu falei: então em quem você ouve falar? Billy Graham. Bom dia. Ai, eu com a água até a cintura, caí para dentro. Falei: mas o Kleber fala. Ele: pastor, você não tem noção. Você não sabe o que é a Fundação Billy Graham nos Estados Unidos. Bom, Billy Graham conta na sua biografia que um dia ele entrou na sala ia para conversar com o presidente. Ele sentou no saguão e aí estava aguardando uma reunião terminar para ele entrar. E outros homens estavam engravatados, todos cheios de história, para eles poderem entrar para conversar com o presidente. E de repente passou um menino muito mal vestido como jovem, entrou para dentro, abriu a porta, foi entrando. Secretária não falou nada, segurança não falou nada, ninguém falou nada. E aí os homens perguntaram: ué, meu Deus, quem é esse rapaz? E Billy Graham está sentado e disse assim: é o filho dele. E depois de ele ter visto isso, ele escreveu uma mensagem e disse: o filho entra do jeito que quiser, como quiser, a hora que quiser, na sala do Pai. O pai pode estar em reunião, o pai pode estar fazendo coisa séria, pode estar brincando, o pai pode estar fazendo o que for. O filho entra sem que os anjos falem alguma coisa, sem que demônios falem nada, sem que secretário nenhum fale. Não tem Gabriel para dizer: e aí, Duda, o que você quer aqui no trono da graça? Hebreus já disse: tenha ousadia, entra no trono da graça, entra à vontade, entra entrando, vai lá dentro, fala com o pai, se ajoelha nos pés dele, entra lá. Não tem Gabriel, não tem Miguel, não tem diabo, não tem anjo, não tem principado. Não é isso que diz Romanos capítulo de número 8? Não é isso que diz? Alguém sabe recitar isso de cor ou não? Alguém sabe?
Recitar de cor? Deixa eu abrir aqui, vai, Romanos 8, assim a gente recita ele inteiro, vai. Romanos 8, 31, é isso? 32. Que diremos, pois, a respeito destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você colocou aí, Belinha? Vamos lá. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Vai, quem tentará, quando estiver acabando você já troca. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não está dando, Beli? Tá lento? Quando estiver acabando você já vai. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo somos considerados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Isso, porque estou certo, agora, estou certo de que nem a morte, estou falando, nem se a morte estiver lá na beira da entrada da sala do Pai, ela não pode te parar, nem a morte, e nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem as futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Não bate só palma não, glorifica a Deus. Não bate só palma não, palma é para preguiçoso. Glorifica a Deus com a tua boca. Irmãos, eu só falei a primeira linha do discípulo e não consigo sair dela. Só a primeira linha do discípulo de Marcos, capítulo de número 6. Volta em Marcos 6 lá. Marcos 6. Primeira linha. Eles voltam e tem reunião marcada, tem encontro com Jesus. Isso é ser discípulo, irmão. É ter abertura, é poder entrar, é não precisar ser indiscreto, entende? Ser discípulo é isso. Tem outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Em nenhum momento você vê a multidão falar nada. Vocês viram? Fala alguma coisa? Não, é só o demônio do dá. É só me dá e me dá. Mas discípulo não. Discípulo tem o que relatar. Discípulo tem o que conversar, entende? Discípulo tem história para contar. Discípulo não tem uma vida indiscreta. Discípulo é direcionado. Discípulo volta para a reunião e tem o que conversar. E eles contam os feitos. Sabe? Queria mostrar para vocês outra coisa a respeito do discípulo. Versículo de número 32. 31 mesmo. Ao que Jesus lhes fala: vinde, vamos a um lugar à parte, vamos descansar. Irmãos, enquanto Deus me dava essa mensagem, eu falava: Jesus, eu quero ser discípulo, para pelo menos algum dia só ouvir essa frase. Vamos comigo ali, Duda? Olha, irmão, às vezes eu faço isso muito porque eu sei isso, o valor disso. Às vezes não consigo fazer com todo mundo por falta de oportunidade, mas sempre que eu faço eu me lembro. Você sabe quando eu ficava feliz, quando eu sentia uma coisa muito gloriosa no meu coração, uma alegria muito grande. Primeira vez que meu pastor disse para mim: Du, eu estou indo num hospital visitar uma pessoa ali, vamos comigo. Sabe, Lua, até então eu só tinha entrado em carro da minha mãe, do meu pai ou dos meus amigos. Mas de repente eu me vi
dentro do carro do meu pastor, indo com ele para algum lugar. Depois eu me sentia tão alegre quando ele falava: Du, morreu uma pessoa ali, você vai lá fazer o culto fúnebre no meu lugar que eu não vou poder ir? Pegava a Bíblia. Cadê o neguinho? Cadê o neguinho? Volta para dentro da igreja, David. Pegava a Bíblia, neguinho. Falava: agora eu vou. Agora eu vou. E ia para o cemitério feliz, porque eu estava indo representando Deus, mas ia chegar lá e cumprimentar a família, dizer: bom, tudo, olha, Deus abençoe, Deus abençoe. O pastor Paulo não pôde vir, eu vim no lugar dele, viu? Ah, você é o irmão Duda? É. Ah, nós estávamos te esperando. Pois não, olha, a hora que você quiser pode começar o culto. Irmão, você já imaginou Jesus te encontrar hoje, dizer assim: vamos até ali comigo? Né? Que coisa. Vamos até ali comigo? Vamos lá. Que coisa é essa, irmão? Que alegria é essa? Que satisfação é essa? É só discípulo que vive isso. É só discípulo que vive esse negócio de: vem comigo, fica perto de mim, vamos para o outro lado junto, vamos ficar junto, vamos descansar. Era o que Jesus queria. Jesus queria dar descanso para eles, essa é a verdade. Você vai ver que a mensagem vai entornar, o caldo vai entornar, porque discípulo vive tanta coisa. Eles remam, vou lembrar da mensagem do culto de obreiros. Você imagina, esses caras dentro do barco, indo descansar. Jesus que disse que vai ter descanso, vai ter descanso. Disse que não tinham de comer. Então eu acho que eles já iam. Bom, nós andamos de canoa na Amazônia, num calor, Ju, veio lá de cima, né? Um calor, Ju, é bom, é chapéu na água, aí, pof, tira chinelo, põe pé dentro da água. Eu vi o boto rosa, mas qualquer hora eu conto. É um chapéu que voa, é água para dentro do barco. Pega uma cuia aí e joga água. Você imagina esses caras? Vieram, contaram o relatório, tiveram contato com o mestre. Agora o mestre diz: vamos descansar. Os caras já entraram em êxtase de relaxo. Relaxado, já entrou, já tira a sandália, joga uma água na cara, né? Pedrão, do jeito que era, já devia ter se despido, ficado só de cueca, só tinha homem mesmo. Um já deve ter dado um mergulho, voltou para o barco, já um tomou água, aí o outro vai, o outro vem. Vamos descansar. Chega do outro lado, está uma multidão. Os discípulos estão atrás. A palavra era que eles iam descansar. Sabe o que diz a Bíblia? Que Jesus pula do barco, nem sequer conversa com os discípulos. Ele nem sequer diz assim: ó, ô Duda, ó, ô Pedro, escuta só, eu falei para vocês que vocês iam descansar, mas a multidão está na frente. Olha, eu não sei abandonar eles. Eu preciso dizer a vocês: se vocês quiserem descansar, faz o seguinte, volta, porque lá deve estar vazio agora, porque todo mundo veio para cá. Volta para lá, e eu fico com eles aqui sozinho. Não, Jesus não dá explicação para discípulo, entenderam? Ele fala que vai para o descanso. Chega lá, tem multidão, ele pula e atende a multidão o dia inteiro. E eu fiquei vendo isso, aquilo que Deus havia um dia falado comigo. Eu falei: meu Deus, hoje eu enxerguei de uma outra forma do que eu enxerguei no dia da mensagem com os obreiros. Hoje eu enxerguei uma coisa maravilhosa. Sabe o que? Discípulo não abre a boca das atitudes do seu Senhor. Discípulo está contente
com tudo aquilo que seu Senhor o ensina. Discípulo está disposto. Discípulo é mandado, discípulo não manda. Discípulo é ordenado, o discípulo não ordena. Sabe o que eu percebi lendo o texto? Que eu sofri quando preguei essa primeira mensagem, de tentar entender como foi isso, porque se fosse comigo, ou se fosse com muitos de nós nos nossos dias, faria como muitas pessoas fizeram aqui comigo. O meu pastor não vai, o pastor não fala nada comigo. Eu já contei a história de um rapaz que um dia veio conversar comigo, onde estavam os quadros dos gastos. Onde está o quadro dos gastos? Onde está escrito o que está sendo feito com o dinheiro da igreja? Eu falei, mas por que você quer saber? Não, porque eu tenho o direito de saber onde é que está indo o meu dinheiro. Eu falei, você está equivocado, cara. Algum dia eu te pedi alguma coisa? Não, não te dou o direito de saber para onde vai. De que eu te pedi alguma coisa, você vem procurar saber onde é. Eu não te pedi, eu ministrei os dízimos e as ofertas. Aquele que tem o dízimo e a oferta, fique à vontade para entregar. A partir do momento que você entregou, eu achei que você estava entregando para Deus e não para mim. Mas você imagina, as pessoas dos nossos dias, sendo chamadas para descansar. Vamos lá, vamos descansar. Entra no barco, irmã Marlene, passa para o outro lado do rio para descansar. Chega no outro lado do rio, tem mais trabalho do que tinha antes de ir para descansar. E aí, como é que seria? Você falaria o quê? Será que você não seria um daqueles que ia remar para trás e dizer, deixa esse Jesus aí, isso aí não pode ser o Messias não. Falou que ia descansar, isso é mentiroso. Mentiroso! Só que isso não é coisa de discípulo. Discípulo não questiona o seu Senhor, irmão. Discípulo não questiona o que o seu Senhor faz, discípulo aprende. Discípulo olha para o seu Senhor com admiração. Discípulo olha para o seu Senhor com admiração. Discípulo vê nele admiração, sabe? Discípulo vê no seu Senhor tudo que ele faz é certo, é bom. Tudo que ele faz é o melhor. Ele tem que me ensinar. Se eu sou discípulo dele, eu tenho que aceitar tudo aquilo que ele faz. E se ele saiu do barco sem me dar satisfação, é porque ele não tinha que me dar satisfação. É porque ele quer me ensinar que eu não tinha que ter satisfação para essa hora. Sabe, discípulo? Discípulo pondera as coisas. Chega no final da tarde, o sol está caindo, Jesus ensinando. Pedro vai como porta-voz, com certeza foi Pedro. Vai como porta-voz trocar uma ideia com Jesus, mas olha o que ele vai dizer: Senhor, o dia já é tarde. Senhor, estamos no deserto. Senhor, manda eles embora para que eles comam alguma coisa. Estão vendo? Está vendo o discípulo falando com jeitinho com seu Senhor? Se fosse alguns de nós, o senhor está de brincadeira, Jesus. Estou aqui o dia inteiro com o senhor aí, falou que ia vir descansar, não descansou porcaria nenhuma. Agora esse povo aí tudo querendo comer e eu não tenho o que comer. Olha a resposta dele: compraremos nós 200 dinheiro para dar de comida para esse povo, Senhor. Quase perdeu a cabeça. Eles quase perderam a cabeça, mas não perderam. Jesus vai além com eles. Eles não têm o que comer? Não. O dia já é tarde? É deserto, o que você está querendo me fazer lembrar? Que eu trouxe vocês aqui para descansar? É isso que você está querendo, Pedro? É isso que os discípulos querem que eu saiba? Além de eu saber disso, eu vou falar uma coisa para vocês. Dá vocês de comer para eles. Quer ser discípulo de Jesus? Eu perguntei lá no começo que o tema da mensagem seria: multidão ou discípulo? Quer ser discípulo? Se você quer ser discípulo de Jesus, você vai ter que começar a ver Jesus dessa forma. O vento está soprando para lá, daqui a pouco, o vento bateu para lá. Não fica você na tua humanidade desgraçada querendo brigar, o barco já está indo para lá. Que nada, era para lá que eu tinha que ir.
Não vai mudar. Quem sopra o vento é Ele. E quem decide se vai atender a multidão ou não é Ele. E toma cuidado com as suas palavras. Toma cuidado com o que você fala, porque você pode ouvir de Deus. Então faz você. Vai lá. Faz do teu jeito. Faz como você quiser. Senhor, como nós vamos fazer? Nós não temos condições, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Tá bom, vai. O que é que vocês têm nas mãos? Tomaram 5 pães e 2 peixes de um menino que estava lá. Né, irmã Marlene? Tomaram 5 pães, então tem 5 pães e 2 peixes. Não dá, Senhor. Despede. Manda esse povo embora. Manda eles embora. Alguém tem dúvida de que esses mesmos que mandaram o cego de Jericó parar de gritar? Ei, rapaz, para de gritar. Ei, para de gritar, você está interferindo. Ei, para. Alguém tem dúvida que foram eles que disseram: Senhor, manda eles embora. Sabe, irmãos, ser discípulo, irmão, é amar as atitudes do seu Senhor. Isso é ser discípulo. Amar aquilo que Deus faz. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Deus está a fazer alguma coisa com você? Está te incomodando? Está te doendo? Está sendo um pouco chato? Está sendo um pouco difícil? Mas é Deus que está fazendo? Se for, meu irmão, solte coraçõezinhos para Ele. Os discípulos pegam o pão, dá na mão de Jesus. Jesus dá a graça. Jesus dá graça. E entrega os pães para Ele, Tiago. E ele sai, presbítero Ronaldo, entregando os pães, vivendo aquilo tudo. Discípulo, irmão. Depois que todo mundo comeu, Jesus pega os discípulos. Pode colocar, por favor, verso de número 45. Meu Deus, já é 10h15. Nossa. Hoje eu não vi mesmo. Vocês viram? A pastora viu. Alguém mais viu? A maioria venceu. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos. Eu disse que o despedir parece que tem uma coisa meio estranha, não tem não? Não tem? Despedir? Despediu. Mas e obrigar, irmão? Obrigar não mostra um lance de acontece alguma coisa entre nós e eu sei muito bem quem eu sou, por isso eu estou te falando, estou te obrigando a ir para lá. Está entendendo? Você consegue compreender que essa mensagem obrigar é muito melhor do que parece? Ela não é uma mensagem de um Deus agressivo, ela é a mensagem de um líder, de um Deus. Esse obrigou mostra quem eles eram e quem Jesus era no relacionamento. Com a multidão, Jesus teve que despedir, gente, beleza, porque não tem ciência de quem é quem. Com o discípulo não tem que despedir coisa nenhuma. Com o discípulo sobe nesse barco e cai fora daqui. Esse tipo de relacionamento é só quem é discípulo, irmão. E sabe o que Deus me fez ver?
Deus me fez ver que até aquilo que Deus nos obriga a passar é uma forma de Ele dizer para a gente: eu sou o teu Deus, sou eu quem estou mandando, sou eu que estou no controle, sou eu que estou fazendo. Tanto que o texto bíblico diz, 45, enquanto ele despedia a multidão, olha lá, tendo despedido a multidão, 46, tendo despedido a multidão, foi ao monte orar. Chegada tardinha, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo os fadigados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela quarta vigília da noite, foi ter com eles andando por sobre o mar. Meu Deus do céu, que tipo de experiência discípulo vive, irmão? A multidão está andando lá pelo monte, lá pela terra, indo, tentando arrumar algum dia para encontrar. Os discípulos estão na obrigação, na relação de Deus, de pai e filho, sabe? Não é assim que você trata o seu filho? Você fica falando para o teu filho dentro de casa: filhinho, por favor. Se você vai falar filhinho, por favor, amanhã ele vai cagar dentro da tua boca. Ele vai meter o tapa na tua cara e vai te xingar dentro de casa. Com o filho não é esse negócio de por favor, não. Com o filho é: faça isso que eu estou mandando. Mas não é mandar por mandar, é mandar para ele entender: papai está aqui. Está entendendo? Papai está aqui. Está compreendendo? É por isso que o filho nasce, cresce com aquela figura de que o pai dele pode ser o que for, pode ter o defeito que for, mas é o pai. Sabe por que é o pai? Porque ao longo da vida houve ordem, houve ordenança, e por isso o reconheceu como pai. Porque senão, lá no final, o filho vai chamar o pai pelo nome. Você já viu o filho chamando o pai por nome? Eu tinha um amigo que chamava o pai dele por nome, e a mãe também, Obé, gordinho, Obé, a mãe dele chamava Beatriz, e o pai, eu não lembro como chamava o pai, acho que era Raul. Cadê teu pai e tua mãe? São eles. Mas você não chama de pai, mãe? A coisa mais linda que tem entre um relacionamento de pai, eu pelo menos acho, é o filho chamar mamãe, papai. Eu termino a mensagem me lembrando do Saulo, que o irmão José ganhou colocando o forro no outro galpão. Um dia ele veio, ele já era obreiro aqui na igreja, ele veio e disse assim: pastor, eu tenho que ir embora para minha terra. Disse: por que, Saulinho? E ele disse: mamãe está me esperando, mamãe precisa de mim. Coisa mais linda que tem é uma pessoa que chama papai, mamãe, sabe? Isso reflete que alguém que as coisas estão no lugar, sabe? E é por isso que Deus ordena. Deus não perde nada. Deus não conversa com discípulo. Deus ensina discípulo. Deus não mostra, Deus não fica dando satisfação para discípulo. Mas também Deus anda por sobre o mar para discípulo ver, sabe? Deus faz obra miraculosa para ensinar discípulo. Escolhe. Se você tiver afim de ser discípulo, ouça, último versículo, acabei. Ouça isso aqui dele. Passa. Eles, porém, vendo-lo andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e gritaram. Coisa de discípulo que está aprendendo. Porque todos viram e se assustaram. Mas ele, lê essa palavra comigo, por favor. Mas ele imediatamente falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, não teme, papai está aqui.
Feche os seus olhos por um instante. Desculpa, irmão, perdi o horário. Só hoje, tá bom. Você que manda. Acho que é bom você já se colocar de pé em nome de Jesus. Eu pedi um hino pro Val ali, pra gente falar com Deus como Ele deve ouvir a nossa voz. Todos vocês conhecem o hino. O Val vai começar a cantar, nós vamos adorar Ele. Discípulo ou multidão? Hã? Voltar a pé com a barriga cheia ou estar no meio da tempestade com Jesus andando por cima das águas? O que vocês acham? Ser indiscreto e ficar procurando Ele e se colocando na frente dEle, ou ter reunião marcada em qualquer hora que você quiser? Só comer o pão e o peixe, ou ter o privilégio de ouvir não temas? Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.